Bom dia, pessoal. Meu celular travou, eu tive que reiniciar ele para ver se voltava ao normal. Como eu estava falando, todas as terças-feiras e quintas-feiras, às 10h01, eu vou estar fazendo lives. Vou ter convidada às vezes vou fazer sozinha. Minha convidada chegou, já vou encaminhar para ela. Pronto, já chamei minha convidada. Bom Bom dia! dia, querida! Bom, Eu tive que reiniciar o celular, Jennifer. Travou aqui, eu falei, vou reiniciar para pois evitar é, qualquer eu problema. tentei. Olha, eu botando meus filtros aqui, porque quando eu tô com Eu também. o marido não deixa eu botar os filtros, né? Deixa eu escolher um filtro aí, pronto, para dar aquela, né? É Aquela linda. água no bizu. Eu percebi que travou, aí eu falei, eu vou sair, vou tentar voltar. Aí eu entrei, saí, só que aí travou. Aí eu acho que foi na hora que você reiniciou e ó, show, deu certo. Yes, que bom. Pessoal, nossa live de hoje é sobre características da mulher virtuosa. E eu convidei essa maravilhosa Jennifer. Eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal, Jennifer. Bom, meu nome é Jennifer, eu sou esposa do Fabrício Santos, sou mãe da Letícia, da Beatriz e, num futuro próximo, da Alice ou do Davi. E sou formada em Educação Física, hoje não atuo na área. Eu estou só como mãe, dona de casa, só não, né? Porque isso já é trabalho para dedéu. E, Bastante. sinceramente, olha, eu nunca pensei que fosse tanto, porque eu sempre trabalhei, né? E aí, quando eu entrei dentro de casa, eu falei: Meu Deus, o que é isso, Senhor? É muito difícil ser dona de casa. E que mais? Sou filha do Deus vivo, somos cristãos, exercemos a nossa fé cristã, né? E estamos aí com o Marque Quero hoje, auxiliando algumas pessoas individualmente, alguns casais. E graças a Deus, Deus tem usado bastante as nossas vidas, porque nós temos permitido. E quando a gente obedece, a gente consegue ver o mover de Deus na vida das pessoas e na nossa também. Primeiro em nós, depois através de nós, né? É E esse aí é um verdade. resuminho de mim. Que bacana. Pessoal, a Jennifer é uma querida que eu conheci aqui em São Paulo. E assim, nossa conexão foi surreal, né, Jennifer? Nos conectamos assim de cara. E com eles, que foi minha primeira live do Wellington, meu esposo. Foi com Muito eles bom. a nossa primeira live, foi muito especial. Teremos outras por aí, né, Jennifer? Com certeza. E hoje eu convidei ela para a gente bater um papo aqui sobre características da mulher virtuosa. E não tem como não falar da mulher de Provérbios 31, né? Sobre a mulher, a Bela chegando aí. Deixa eu dar bom dia pro pessoal. O maridão tá Vai. aqui. Marcelo entrou. Sejam bem-vindos. E não tem como não falar da mulher de Provérbios 31, né? Porque a mulher de Provérbios de 31 é um grande exemplo para nós. Eu, Jennifer, Sim. eu sempre coloquei em minhas orações anos, Senhor, que eu seja como a mulher de Provérbios 31. E o que é mulher virtuosa? É uma mulher de qualidades, é uma mulher de caráter, é uma mulher que tem princípios. E a gente vai trazer alguns tópicos aqui para estar abordando sobre isso. E assim, ao meu ponto de vista, mulher virtuosa, eu estou buscando ser a cada dia, porque não tem como a gente ser uma mulher perfeita. É buscar ser uma boa filha, uma boa mãe e uma boa esposa. Eu tenho buscado isso diariamente. E você, Jennifer, o que você tem a dizer sobre mulher virtuosa? O que você acha? Bom, eu acredito que a mulher virtuosa é aquela que traz equilíbrio para o lar. Equilíbrio, se ela consegue trazer equilíbrio para esse lar, ela é esse equilíbrio.
ela não é simplesmente um estado de equilíbrio. Eu estou equilibrada hoje, mas amanhã, ah, meu Deus, eu vou, né, botar minha bruxa para fora. E eu acho que esse lado de bruxa todas nós temos. Só que uns escondem melhor, outros escondem menos. Mas eu acho que esse ser equilibrado é o que a mulher de Provérbios 31 busca. É onde ela consegue ter esse ponto e ser esse auxílio para o esposo, esse auxílio para os filhos, né? Porque nós temos vários papéis, então aí em algumas situações ser auxílio para os pais, financeiramente, emocionalmente, se for necessário, ser um auxílio para um amigo, para um casal de amigos, para os irmãos. Então, eu acho que eu acredito nisso, que a mulher de Provérbios 31, uma mulher virtuosa, ela consegue ser vista, ela não precisa mostrar nada, ela precisa ser vista, ela simplesmente é aquilo que o Senhor escreveu para ela lá na eternidade antes dela estar aqui. Eu acredito que todas essas características, quando a gente não recebe elas da nossa família de origem, nós podemos treinar, porque eu não recebi da minha família de origem. E tá tudo bem. E aí, quando eu percebi o quanto essa mulher virtuosa era necessária para o meu lar, quando eu fui construir o meu lar, eu falei, bom, eu acho que eu vou precisar abrir mão de algumas coisas e construir outras. Esse tem sido um dos meus maiores segredos com o meu casamento e com a minha maternidade. Tanto é que a gente decidiu ter outros filhos, não, que já tem duas, né? Mas decidimos ter mais um, Uau. exatamente por causa disso. E eu ainda desafio, se o corpo ainda tiver estrutura, ainda cogito a possibilidade de um quarto. Mas porque meu coração foi muito transformado. Muito. Porque eu não tinha nem vontade de ser mãe. Essa vontade ela foi vindo depois de um tempo. Depois de algumas características que a mulher virtuosa foi entrando no meu coração e foi gerando transformação. Mas o drive mental que me foi ensinado, ele foi um drive muito negativo para a família e para filhos. Então eu estiquei isso o máximo que eu pude. Se eu tivesse trocado esse drive antes, eu acho que eu teria sido mãe antes. Mas não foi assim e tá tudo bem. Hoje eu tô com 35 e com 35 eu tô com duas meninas pequenas, né? Porque a minha mais velha tem 5. Então eu comecei a pensar em ter filhos com 29. E aí eu já estava com a minha carreira praticamente finalizada, né? Assim, já estava formada, já tinha feito algumas graduações, Fabrício a mesma coisa, e a gente esticou a maternidade, a paternidade para os 30, né? Porque se eu for botar no comparativo com a minha família, a minha mãe teve filho com 21, uma irmã teve com 18, a outra teve com 19. Então eu fui a velha, né? A velha que foi ter filhos, né? Então, mas eu acho que todo para qualquer idade tem suas vantagens e desvantagens. Exatamente. Só que aí, por exemplo, agora eu com 35 pensando em ter 4, se eu tivesse, talvez eu tivesse mais cedo ia facilitar a vida, né? E esse Deus maravilhoso não tem tempo, não tem idade, não tem nada, né, Jennifer? Isso que é bacana demais. Muito bacana. É verdade. Show. Então eu falei assim, um pouquinho assim do que eu acho da mulher virtuosa. Ótimo. E assim, eu conheço muitas mulheres virtuosas, batalhadoras. Algumas são dona de casa, outras trabalham fora. Porém, elas têm a essência do Senhor. Um ponto importante que eu já vou entrar no primeiro tópico, que é ela respeitar o Senhor, ela honrar o Senhor. Como que é importante, né, Jennifer? Você falou aí que você não cresceu num lar onde fez você tornar uma mulher virtuosa. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu, com o tempo, fui me tornando. E, assim, saber alinhar o meu coração com o Senhor, saber temer o Senhor, estar ali buscando cada vez mais o Espírito Santo, foi isso que está me fazendo me tornar uma mulher virtuosa cada dia. Show. Eu também não é fácil, né?
E eu costumo falar que se a mulher não tiver ali temendo ao Senhor, passa dificuldade em questão de se tornar uma mulher muito sábia, né? E o que você acha disso? Temos que respeitar e temer ao Senhor. Com certeza. Uma das coisas que eu não tive na minha família de origem foi assim a relação da. Eu vou falar a palavra religião, só para poder ficar mais claro, mas eu falo com relação ao conceito de ter Deus dentro de casa, tá? Então, assim, eu não tive um lar que foi. Eu tive, assim, algumas regras estipuladas que aparentemente pareciam ser regras cristãs e religiosas e que poderia afastar a gente de algum mau caratismo, vamos dizer assim, como crianças, né? E crescer como se fossem boas pessoas. Mas a prática da vivência com Deus não foi isso, dentro da casa dos meus pais. E era o que eles tinham para dar, e tudo bem. Só que aí chegou uma fase, que foi a fase da adolescência. E essa fase da adolescência é uma fase muito rebelde, né? Então, só que nem a rebeldia eu consegui expressar de uma forma como um socorro, sabe? Porque eu acredito que a rebeldia é um socorro. Me ajudem porque eu não estou sabendo o que está acontecendo. E aí tem alguns que se intocam dentro de algum do seu mundinho, que foi o meu caso, e outros que explodem, né? Vou acabar com o mundo e vou acabar comigo e com todo mundo que estiver por perto, né? E exatamente por não ter tido essa vivência dentro de casa, eu em algum momento, como eu não sabia, não tinha respostas para muitas coisas, com 16 anos eu fui procurar ajuda. E aí comecei a frequentar uma igreja católica que tinha perto da minha casa. E depois, só que assim, não se resolvia, porque não era sobre frequentar um ambiente, é sobre frequentar, é sobre estar com pessoas, é sobre pedir orientação, porque com 16 anos você está com os hormônios à flor da pele, você está com todos os questionamentos do mundo ali na ponta da língua, né? E aí um amigo percebeu o que ninguém percebeu, que eu acredito muito, que hoje a gente nem tem tanto contato, mas ele era um amigo na época, né? Ele percebeu as minhas dores. E aí eu fui percebendo o tanto que essas dores, nesse período, foram exatamente o estupim para eu ir atrás de Deus e aí começar a mudar os meus drives. Foi ali que eu comecei a perceber o quanto era importante eu ter uma vida com Deus. Porque senão o meu futuro ia ser o buraco, o abismo. Porque não faz sentido quando a gente não tem razão para estar vivendo. E como eu era uma pessoa muito introvertida, então o introvertido, quando ele não tem pessoas para poder conversar, ele começa a maquinar um monte de coisa contra a própria vida. Então, quem é introvertido pode entender um pouco mais do que eu estou falando, mas esse foi o ponto-chave para as coisas começarem a despertar no meu coração. De que eu precisava mudar N comportamentos e fui viver a minha vida cristã durante muitos anos, mas de 2 anos e meio para cá que realmente um despertar do Espírito Santo veio na minha vida. Que foi com o nascimento da minha segunda filha. Mas é fundamental ter o Espírito Santo de Deus à frente de tudo. Porque eu não quero viver, eu não quero sobreviver. Eu quero viver de verdade. E às vezes a gente acostuma com a sobrevivência e acha que tá bom, tá de bom tamanho. E não é sobre isso. Ele não nos fez só para poder ficar observando a felicidade dos outros e não vivermos essa felicidade. Saber ouvir falar de um Cristo e não viver esse Cristo e os milagres que esse Cristo faz. Então, para mim é fundamental. Espírito Santo à frente de tudo foi o que me socorreu. Ótimo. E que bacana, Jennifer. Desde os 16 anos você já tinha, o Senhor já sabia dos desejos do seu coração, da sede que sua alma clamava, né? Já, que bacana. Exatamente. Isso é muito bom. E com o tempo ele foi trabalhando.
e agora você está aí. Isso é bacana demais. E ele só conseguiu trabalhar... Pode falar. Pode falar. Ele só conseguiu trabalhar na medida que eu deixei também. Então, talvez, se eu tivesse deixado mais, eu teria acessado coisas mais rápidas ainda. Então, talvez, por exemplo, essa maternidade que ela foi despertada muitos anos depois, talvez se eu tivesse dado, e isso é o que eu poderia dar naquela época, tá tudo bem, isso é sobre maturidade, né? As nossas histórias, as nossas dores, elas falam sobre nós. E as minhas dores eram muito latentes, mesmo sendo cristã. Porque não é sobre eu vou acreditar, vou confiar vou aceitar Jesus como seu Salvador e as coisas no piscar de olhos, como um passe de mágica. Elas vão mudar. Ele só muda, né, através do quanto que a gente deixa. Então, os anos foram passando e cada área da minha vida foi sendo tocada. E aí a maternidade foi vindo um pouco depois. E eu costumo falar que nós, mulheres, às vezes a gente fica tentando fazer tudo com o nosso braço, né? E não deixa o Espírito Santo ali no controle. Aí, a partir que ele vai entrando, vai ficando no controle, vai produzindo os frutos do Espírito. Gente, eu tenho gravado esse versículo em minha mente. Eu amo os frutos do Espírito. Eu até deixei aqui separado, que é Gálatas 5:22. O que é frutos do Espírito? Quando você deixa mesmo o Espírito Santo habitar em você, você pede ajuda a ele para te ajudar a se tornar uma mulher sábia, os frutos do Espírito naturalmente vai agindo em você. E isso é legal demais. O que é os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gente, isso é maravilhoso. E uma das orações também que eu costumo fazer, me encha os frutos do Espírito, é muito bacana. Muito, muito, muito bom. Então, o primeiro ponto, pessoal, que nós falamos aqui, é respeitar o Senhor. Temer ao Senhor. Vamos para o segundo. Eu coloquei aqui, Jennifer, a mulher virtuosa, ela é sábia, ela fala com sabedoria. Eu costumo falar que antigamente, como eu era mulher tola. Meu Deus, como eu agia como uma mulher tola. Totalmente. E assim, é maravilhoso ver a mudança que o Senhor fez, o Senhor faz. Antigamente, a mulher sábia, ela fala com sabedoria, né? Hoje eu tenho esse entendimento, eu busco fazer isso. Mas antigamente não era assim. E não é fácil, é um processo. E, Jennifer, a mulher, né, dentro do casamento, como que aconteceu comigo, assim, o relacionamento com meu marido, a partir do momento que eu aprendi a falar com sabedoria, meu relacionamento mudou. Relacionamento com meus filhos, relacionamento com os próximos. Isso é maravilhoso, gente. Quando você ali não tem sabedoria para falar, você acaba tendo discussões, tendo brigas em todos os relacionamentos que você convive. E não é assim mesmo, Jennifer? Concordo plenamente com você. Eu fui uma pessoa, acho que eu ainda tenho isso porque eu preciso continuar trazendo luz sobre essa área na minha vida. Com o Fabrício, ele vai falar melhor do que eu, né? Mas eu não acredito que eu tive tantas palavras tolas quanto eu tive com as minhas filhas. Então, eu sempre fui uma pessoa de mais observar algumas coisas do que expressar a minha opinião. E isso foi um bloqueio na minha vida durante muitos anos. Então, eu era daquela que na sala de aula eu não ia expressar minha opinião porque eu tinha medo de vergonha, de passar vergonha. Isso não foi treinado na minha casa. Com os meus namorados eu tive vários, porque eu não conseguia ter respeito por eles e automaticamente não recebia, eu também não tinha por mim. Com eles sim, mas com o Fabrício eu não tive tanto disso, mas com as minhas filhas era tolice assim, ó, voando para tudo quanto é lado, minha filha. Para mim é o meu ponto de maior tratamento, porque eu olho para minha infância e eu vejo o tamanho da falta e do rombo
da maternidade e da paternidade. Então, eu tive que aprender meio que a sobreviver sozinha, segundo os meus conceitos. Se eu for conversar com a minha mãe e com meu pai, obviamente eles vão falar, mas eu dei o meu melhor, e lá, 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 e lá, 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 e eu concordo. Eu concordo, realmente eles deram. Eu estou falando sobre o que eu senti. O que eu senti não necessariamente é o que eles faziam ao meu respeito, né? Então, quando eu comecei a perceber as minhas maiores tolices, eu tive as minhas tolices com o Fabrício, mas as minhas maiores sempre foi com ação com as minhas filhas. E isso, para mim, era de uma indignação tão grande que eu acho que foram essas tolices que me precisou ser podado. Eu precisei cortar essa tolice, me aproximando das minhas filhas. Então, só que como eu trabalhava muito, eu tinha uma justificativa para as minhas tolices. Entende? Então, eu não passava muito tempo dentro de casa. Reconhecia, né? Não reconhecia. Em vez de reconhecer, eu justificava com aquele ato, né? Então, por exemplo, uma das clarezas que o Espírito Santo começou a trazer para mim, porque na época eu tinha só a Letícia, foi exatamente o ponto da Letícia não querer se relacionar comigo, porque eu passava muito tempo fora de casa e o Fabrício era o pai e a mãe dela. Então, pelo a carga horária do Fabrício no trabalho, ele tinha mais tempo do que eu. E na época a gente tinha uma empresa. Então eu chegava a passar de 12 a 16 horas na empresa. Quando não estava lá, eu estava dentro de casa, trancada no escritório onde eu estou agora e trabalhando. Então, e ela estava tendo relacionamento com o pai. Então, o Fabrício era a referência dela para tudo. Quando eu me aproximava, eu era mais uma estranha do que a mãe dela. E esses foram os pequenos despertar que o Espírito Santo foi trazendo para mim. E aí eu comecei a perceber que eu estava replicando a história da minha mãe. E aí eu falei, opa, eu já sei onde vai dar essa história. Eu não quero ela escrita no meu livro, na minha história. Não. Essa foi a história da minha mãe, da minha família de origem. Eu vou escrever a minha. Então eu precisava tomar decisões muito importantes. E uma delas foi abrir mão da empresa na época. Eu estava grávida da Beatriz já. E eu falei, se eu não fizer isso, é a minha oportunidade. Se eu não fizer isso, eu acho que eu não vou encontrar outra oportunidade para eu poder mudar a minha vida. Eu saí, aquele famoso sair do 8 para o 80, sabe? De não estar praticamente nada dentro de casa para poder estar integralmente dentro de casa. Mas eu falo com todas as palavras do mundo. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Não só por mim, mas pelo relacionamento com as meninas, até com a Letícia, porque ela já estava nascida. A Bia pegou exatamente essa fase. A Bia nunca esteve longe de mim, porque a Bia nasceu e eu já estava em casa. A Letícia teve isso, então eu tive que reconstruir um relacionamento com a Letícia. E com a Bia já foi na onda. Mas não é, parece até clichê, né? Mas foi a melhor escolha pelo meu crescimento pessoal, pelo crescimento com o relacionamento com as minhas filhas e com o meu marido. O Fabrício deslanchou mais ainda como homem dentro de casa. Porque, querendo ou não, era uma disputa indireta que a gente vivia sobre, olhando pelo lado financeiro, entende? Então começou a perder o sentido o trabalho para mim. Eu falei, isso aqui não é mais fonte de renda. Isso aqui é uma justificativa para poder mostrar quem é melhor que quem. E aí eu não dava mais. Aí foi o ponto aonde eu falei, eu quero dar mais ouvidos para essa mulher sábia e eu quero começar a praticar mais ela. Fabrício, só um minutinho, amor. Fabrício, só tô aí, não. A pessoa invadiu, gente, o quarto aqui. Vai. Acontece. Ô, Jennifer, que bacana, né? O Espírito Santo te incomodou e hoje você está fazendo o seu papel, né? O papel da mulher dentro do lar. Isso é bacana demais. Eu tenho certeza que foi a melhor escolha que você teve. Melhor.
E eu costumo dizer, quando eu falei que eu tolice gritando, era sempre com meu marido. Com minha filha, eu, bem antes dela nascer, por eu querer lutar, ser diferente ali em alguns aspectos da minha mãe, eu já, desde o nascimento, ela já cresceu totalmente ao contrário do que eu recebi. E isso foi bacana demais, foi muito bom. Show. Hoje, assim, onde a gente vai, todo mundo até comenta, tanto que é diferente, sabe? Quem conhece a minha criação e a criação dela. É totalmente diferente. E isso é bacana, né? E como eu falei, eu fui deixando de ser a mulher tola, com meu esposo, a mulher tola em todos os sentidos. Eu costumo dizer também que a primeira coisa, o primeiro lugar que você tem que ser a mulher virtuosa é dentro de casa. Porque não adianta você ser uma mulher virtuosa fora de casa e dentro de casa, não. Tem que começar dentro do seu lar, dentro da sua casa primeiro, não é mesmo? E bacana demais esse segundo tópico que nós falamos. O terceiro, eu anotei aqui, que ela trabalha de boa vontade. E... Qual que é? Isso, trabalha de boa vontade. E acorda cedo, o terceiro tópico aqui, eu não vi onde que tá. E assim, ela faz tudo com boa vontade. Por exemplo, ela vai lá, acorda cedo. Você quer comentar? Suas amigas comentando, Jenny? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu já ia falar isso, que eu não tô vendo, o meu tá bem, é porque a tela fica reduzida, né? Eu tô trocando meus filtros, peraí. Ai, meu Deus, tá bem pequenininho aqui. Gente, primeiro, bom dia para todo mundo que entrou aí, eu não consegui falar. Isabela Dantas comentou. Geisa, você consegue ver melhor? Eu acho que você consegue ver melhor do que eu. Deixa eu ver se eu. Porque aqui tá tão miudinho, mas vamos lá. Alguém perguntou mais alguma coisa? Assim, ela comentou assim, Jenny, você ainda se pega falhando nesses quesitos de vez em quando? Como não se sentir culpada? Eu me pego nisso o tempo todo. O tempo todo. Hoje, no movimento VIP, deixa eu só pegar aqui, porque eu vou ler, porque eu tô com a Bíblia bem aqui na minha frente. Eu vou ler exatamente o que eu falei pro pessoal hoje, que vai se encaixar nisso perfeitamente, o dia 18, né? Olha só. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você quem decide. A minha versão é aquela versão mais simplificada, que é da mensagem. E uma das coisas que eu expliquei pro pessoal foi exatamente sobre isso. A gente tem poder de escolha. Exerce esse poder de escolha. Então, Isa, eu me pego, porque assim, é tudo muito recente. Quando eu boto numa balança o tempo que eu vivi sem ter as minhas próprias filhas para poder me tratar, sabe? Sem ter alguém para me auxiliar mesmo, para dizer que isso era tolice, que isso não era. Quando a gente bota numa balança, cara, essa balança vai lá para cima. E o tempo que eu vivo essa clareza é pouco tempo comparado a tanto tempo de tolice, entende? Então isso é literalmente uma escolha diária. Só que hoje eu não tenho nada que me tire desse foco. Entende o que eu estou falando? Por exemplo, se eu tivesse um trabalho que me consumisse o mesmo tempo que me consumia antes, para eu ter essas condições e essa energia para decidir todos os dias que o meu cansaço ele não vale nada e blá, 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 eu não ia ter sabedoria para isso. Porque eu já vivi isso. Então eu sei que quando uma mulher está cansada, eu sei que quando uma mulher está esgotada, a única coisa que ela quer é chegar em casa, comer, tomar banho e dormir. Não necessariamente nessa ordem e às vezes não tem nem força nem para tomar banho, nem para comer, só vai dormir. Então quando eu paro para dar essa resposta para Isa, eu falo, todos os dias eu tenho que lutar contra aquele velho hábito, contra aquele velho drive. Ontem mesmo, eu me peguei num drive explosivo com as meninas. E aí, eu dentro do eu dentro do banheiro, dando banho nelas, o Espírito Santo virou para mim e falou bem assim, ei, não é sobre elas, é sobre você. Na hora, eu fechei meus olhos, deixei elas, eu tava dentro do box com elas.
deixei elas ali brincando com a água e comecei a profetizar contra o meu drive antigo, entende? Então, se eu não decidir todos os dias a fazer que esse novo hábito seja maior do que o hábito antigo, eu vou sempre estar retroalimentando o velho hábito, entende? E o novo eu não vou construir nunca. Então, o que esse versículo fala aqui, sou eu quem decido. Ninguém pode decidir por mim. Exatamente. Então, ontem, depois que eu profetizei, cara, o meu comportamento com elas começou a mudar. Isso foi no fim do dia. E eu já percebi, por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu fico de mau humor de manhã. Mas o fim do dia vai batendo, eu vou começando a perceber, porque aí o cansaço vem batendo, porque eu acordo muito cedo. E eu já percebi que eu preciso me controlar muito mais de noite do que de manhã cedo. Algumas mães precisam se controlar mais de manhã cedo, porque o mau humor bate ali de manhã cedo. O meu é no fim do dia. Então, eu já comecei a mudar estratégias, por exemplo, eu não dou banho nelas tarde. Porque se eu der banhos nas meninas mais tarde, a probabilidade de eu me estressar é maior. Então, eu dou banho nelas mais cedo. Para evitar. Observa que a gente começa a fazer estratégias. Isa, eu não sei se eu consegui responder sua pergunta. Mas ó, a pergunta foi aqui, ó. Como não se sentir culpada? Um outro drive que eu coloquei na minha cabeça foi o seguinte: como eu não vou me sentir culpada? Tudo que eu tô dando pro meu marido e pra minha família hoje é o que eu sou. E todos os dias eu busco conhecimento para que eu possa melhorar com o meu marido e com as minhas filhas. E comigo também. Então, o drive do só hoje tem feito muito sentido na minha vida. É só hoje, é só hoje, é só hoje, é só hoje. Em vez de eu ficar somando a semana, é como se hoje fosse meu último dia de vida. Eu quero dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, e é o meu melhor, e ponto final. Eu não tenho outra oportunidade a não ser dar o meu melhor. Para algumas pessoas, vai falar assim: nossa, como assim você vive desse jeito? É um drive, eu não sei nem como explicar, mas isso funciona. É só hoje. E foi esse só hoje, eu ouvi essa semana de uma moça falando dessa questão do só hoje, é importantíssimo. Ela deu o seguinte exemplo. Quando ela está de jejum, por exemplo, de chocolate. Ela chega num determinado lugar, ela não fala assim: eu estou de jejum, eu não posso comer hoje, eu não posso comer. Aí ela fala: hoje eu não estou comendo, muito obrigada. A pessoa não vai insistir. O só hoje é bacana demais você utilizar o só hoje. É só hoje. Só hoje eu não estou comendo, só hoje. Só hoje eu não vou gritar com minha filha. Só hoje. Isso. Só hoje eu vou dar o meu melhor. Porque quando a gente pensa na quantidade de só hoje, você para e você vai nem tentar. Você vai só somar e não vai fazer. Então, é só hoje que eu tenho para poder dar o meu melhor. Então, eu vou dar o meu melhor só hoje. E essa relação de saber que o que eu tenho para dar é o meu melhor, porque eu estou executando ele de verdade, faz com que esse sentimento, Isa, por exemplo, que a Isa perguntou aqui, para que o sentimento de culpa vá embora, ele simplesmente não aparece. Porque eu sei que eu estou dando o meu melhor, eu tenho clarificação do que eu estou fazendo. Então, quando eu estou avoada, esse pensamento de culpa vem porque eu sei que eu não estou presente. Entende o que eu estou falando? Porque quando a gente não tem planejamento e clarificação, não é nem controle, não estou falando de controle. Estou falando sobre clarificação daquilo que eu tenho que fazer no meu dia. Aí você sai atropelando tudo, não sabe o que tem que fazer, faz de qualquer jeito, antes feito do que mal feito, né? Aí tem aquele monte de coisa que a gente cria, e aí chega no final do dia, mesmo fazendo muita coisa, você ainda tem sentimento de culpa. Mas não é sobre fazer muito, é sobre saber o que você quer fazer e demandar energia para aquilo, não é demandar energia para tudo. Então, isso foi outra coisa que diminuiu muito meu sentimento de culpa. E até assim a forma de me aceitar também, sabe? Peraí, eu não tô dando meu melhor?
eu tenho clarificação sobre o meu melhor, por que eu vou me culpando? Isso é uma forma também de se enxergar. Mais do que o que os nossos filhos nós estamos deixando de fazer, eu acho que é uma forma de se enxergar. Eu não estou conseguindo passar o dedo aqui. Tem mais alguma pergunta? Tem. O Charles fez uma pergunta, Tá. já vou ler para a gente responder. Uma coisa que eu achei interessantíssimo que você comentou, você disse que você profetiza, né? Eu também. Isso é a confissão da palavra. Isso é poderoso, gente. Isso é maravilhoso. Ontem eu tive uma experiência maravilhosa. Eu costumo anotar no caderno minhas orações, confissões de coisas que não aconteceram ainda, que eu quero que vai acontecer. Eu acredito, Uau. eu tenho fé. E aí eu estava ali, lendo, falo, Senhor, obrigado por tal coisa que não aconteceu ainda. Aí eu li assim, Senhor, vou dar um exemplo. Senhor, obrigado pelo contrato do meu esposo assinado. Há 2 meses atrás eu estava orando assim e não tinha assinado ainda. Aí quando eu li que ele já tinha assinado, eu falei, olha só, de tanto eu falar, aconteceu. Então, isso é muito importante, você profetizar, você declarar, você confessar a palavra, confessar uma coisa ainda que não aconteceu, que você já viu ali pela fé. Isso é bacana demais, gente. Isso atrai e muda mesmo. Eu vou ler a pergunta do Charles. Pode falar. Tá. É que você tinha falado sobre Gálatas 5, né? Sobre os frutos do Espírito. Eu lembro que uma das conversas que eu tive com o Espírito Santo foi a seguinte: Espírito Santo, eu não consigo. Não me ensinaram. Eu não quero chorar. Eu não consigo, não me ensinaram. Não está no meu DNA. Não faz sentido eu ter esses frutos do Espírito. Eu não consigo. A minha palavra, a verbalização era não consigo. E eu lembro que nesse dia ele falou bem assim: você está conversando comigo. Eu sou esses frutos. Sou eu que vou implantar isso dentro do seu coração. Sou eu que vou fazer todas as coisas terem novos sentidos. E você vai começar a exercer isso sem nem perceber. Uau. E quando eu comecei a perceber os meus atos mudando e a minha mentalidade, fazendo o que Romanos 12 fala, para que a gente possa mudar a mentalidade, para que possamos, né, entender a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A mulher que está sem o Espírito Santo de Deus, ela precisa dele com urgência. Porque essa mudança própria, ela vai ser momentânea. Ela precisa ter quem é o dono da transformação, que é o Espírito Santo de Deus. Então, fazer pela força do nosso braço, a gente vai parar, porque vai se tornar cansativo. Mas quando a gente tem a fonte, da onde a gente vai buscar o que é necessário, esse é o segredo. A fonte é ele. E quando eu percebi, quando eu comecei, o primeiro frutozinho, sabe? Que a gente começa a ver, o primeiro comportamento que a gente começa a ver da intimidade com o Espírito Santo, cara, foi um motivo de alegria, o que para algumas pessoas pode ser uma coisa tão insignificante. Uau. Uau. Eu vou ler novamente Gálatas 5:22, pessoal. Frutos do Espírito Santo. Eu até anotei, Jennifer, uma frase que eu achei sensacional. Isso serve para mulher virtuosa, isso serve para homem, para qualquer pessoa que quer ser uma pessoa melhor. Se você quer edificar sua casa, se você quer edificar sua vida, ter uma mulher virtuosa, um homem virtuoso, uma pessoa melhor, convide o Senhor para te ajudar. Convide ele para te encher do Espírito Santo. Gálatas 5:22 está assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gente, isso é maravilhoso. E isso que está acontecendo aqui é o Espírito Santo que habita em nós cada dia. É maravilhoso. A gente teve experiências com ele, vem tendo, né, Jennifer? Cada dia mais. E não tem explicação, gente.
É um mover gigante, um mover maravilhoso. Maravilhoso. Que bacana, Jennifer. Muito bacana você estar relatando isso. Bacana demais você se derramar ali na presença do Senhor, clamando por isso. Que lindo. O que para algumas pessoas, por exemplo, quem teve os pais muito presente, né, não consegue entender a dor de quem não teve os pais muito presentes. Ela pode ouvir e pode se ter uma compaixão, né, pelo outro, mas ela não consegue sentir a dor. E ver a minha filha, o primeiro ato de que eu vi que o Espírito Santo estava começando a me mudar veio da Letícia, de quem estava me repelindo. E antes de eu sair da minha empresa, de eu finalizar os contratos e tudo mais, eu passei uma semana em casa porque eu já estava tendo muitas dores e a Bia estava quase para nascer. E aí eu lembro que foi a primeira vez que a Letícia me viu dentro de casa. Ela estava deitada na cama dela e eu fui acordar, porque eu não conseguia acordar ela, porque eu saía de casa às 5h20 da manhã. Eu chegava, eu saía, ela estava dormindo, eu chegava, ela estava dormindo. Então, ela mal me via. E eu lembro que o sorriso dela foi uma resposta do Espírito Santo para mim. Eu não acho que o que você está fazendo é algo bom. Eu tenho certeza que isso é algo bom. Porque o sorriso dela, a minha sensação do sorriso dela foi: meu Deus, a minha mãe tá aqui. Porque eu não conseguia acordar ela. Só para quem é mãe consegue entender a intensidade do: poxa, eu tava sentindo a sua falta. Eu acordava, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, eu não via você. O meu pai era muito bom em estar aqui, mas eu queria você. E essa foi a primeira resposta de várias outras que o Espírito Santo me deu. Então, hoje, quando eu falo sobre não estar mais trabalhando e ter tomado a melhor decisão da minha vida, porque eu cresci tanto, a minha família cresceu tanto, o meu comportamento cresceu tanto, que é como às vezes eu me sinto a filha mais amada de Deus. Porque quando eu olho para um lado e eu vejo que famílias não vivem nem um terço do que eu vivo, não faz sentido eu ficar calada. Porque eu sei qual é o poder da mudança disso e eu sei quem pode gerar mudança nisso. Então, por que eu tenho que ficar calada? Então, por que a Geisa, com todas as transformações que a Geisa tem vivido, ela tem que ficar calada? Não faz sentido. Quantas pessoas querem ter a família que nós temos? Mas nós só temos porque nós temos a fonte. Não é sobre a Jennifer, sobre a Geisa. É sobre a fonte. É aonde nós buscamos tudo isso para que esse tipo de resultado aconteça. Então, quando bate aquela humanidade na Jennifer, eu tenho para onde correr. Eu não fico lutando contra mim mesma. Eu vou lá na fonte, bora ler, bora se alimentar. E aí a dor vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora. De repente, você só se encontra no lugar mais acalentado do mundo, que é na presença do Senhor. Cheguei e talei aqui. Eita, que eu não tô conseguindo ver nada. Que lindo, Jennifer. E colocando uma observação. Pessoal, vamos mandar o aviãozinho. Eu mandei aqui alguns. Manda aí para a mulherada, manda para o pessoal. Essa live tá demais. Vale a pena estar compartilhando. Jennifer, ela entrou, gente, num detalhe aqui que é muito, muito importante. Muito importante. No sábado agora, eu estive numa imersão da Jéssica, onde aborda sobre isso, ser uma boa filha, boa mãe e boa esposa. E ela bate no martelo tanto que é importante. A mãe que pode cuidar do seu filho, gente, isso é muito sério. A mãe que pode, né, ficar em casa, fazer o seu papel, isso é importantíssimo. Olha a história da Jennifer, que bacana. O filho, nada é mais importante do que a mãe e o pai estar ali cuidando. A mãe dedicar o seu tempo para o filho.
Meu Deus, isso é maravilhoso. Graças a Deus eu tive esse privilégio. Tem muitas mães que não podem ter, não conseguem ter. Mas, assim, se puder, gente, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Não existe. Eu queria agradecer a todo mundo que está interagindo aqui. Andréia, um beijo, querida. O Charles mandou uma pergunta. Vamos responder ele? Peraí. Vamos. Eita. O pessoal está interagindo, que até sumiu a pergunta dele aqui. Mas, deixa eu ver a importância. Como fazer para perdoar a pessoa que quando ela pega muito pesado com as palavras? Como faço para perdoar a pessoa quando ela pega muito pesado com as palavras? Eu vou falar um pouquinho aí, você complementa, Jennifer. Não deixar isso te afetar. É você não deixar entrar dentro de você essas palavras, você se blindar. E como que você se blinda, né? Você estando cheio do Espírito Santo, você ali está buscando a presença dele. Não importar com o que as pessoas dizem, porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Não importa o que pessoas dizem, não importa o que o outro diz. O que importa é o que o Senhor diz sobre você. Ele só diz coisas maravilhosas. Não, o contrário disso não faz sentido. Não é mesmo, Jennifer? Concordo. Uma das coisas que a gente, tanto eu quanto a Geisa, a gente tem aprendido é sobre o canalizar a energia, né? A nossa tendência é ficar retroalimentando o que fizeram conosco. Então, a pessoa, às vezes, gasta ali milésimos da vida dela para poder soltar um palavrão, para poder jogar uma palavra de maldição. Só que nós continuamos alimentando aquele sentimento que veio com aquelas palavras. E aí a pergunta fica: quem tem feito mal de verdade? Quem falou e verbalizou e jogou essa palavra no vento? Ou quem está dando continuidade para que essa palavra se torne verdade na sua vida? Então, aí aquele famoso não é o que fazem conosco, é o que nós fazemos com o que fazemos conosco. Então, quando a gente para falar, parece um termo muito bonitinho, muito legalzinho de se ter. Nossa, realmente faz sentido. Mas a gente saber das coisas não necessariamente é a gente praticar e ter clareza sobre elas. Então, uma das coisas que eu fiz e faço todos os dias, a primeira coisa sobre pessoas que me magoaram, que eu fiz, foi liberar perdão. E o liberar perdão, mas eu já liberei perdão. Às vezes, a gente tem a tendência de classificar uma cena, um acontecido, e desse acontecido eu libero perdão só para esse acontecido. E aí acredita que está liberando perdão sobre todos os acontecidos que aquela pessoa pode ter feito para você. Porque normalmente quem vai nos magoar são pessoas que estão por perto. Não são pessoas que estão longe. Então essa pessoa não vai te magoar só uma vez. Ela vai te magoar 2, 3, 4. Dependendo da intimidade, cada vez mais, né? Então, pegar o que essa pessoa fez. Minto, vamos dar um passo anterior, né? Saber a história dessa pessoa já vai fazer com que você libere perdão de uma forma mais fácil, porque o que ela está fazendo está falando sobre as condições emocionais que ela tem. Então, se essa pessoa não tem uma condição emocional boa, ela vai sair fazendo um monte de besteira. E aí, você já sabendo que ela tem que a história de vida dela fala sobre essas condições emocionais que ela tem, fica mais fácil de você liberar perdão. Então, poxa, será que eu não estou cobrando muito dessa pessoa? E aí eu acabo me magoando mais ainda, porque eu estou cobrando mais dessa pessoa do que ela pode dar. Então, libera perdão logo. Ela fez, já libera perdão, porque se você ficar retroalimentando o sentimento que ela gerou em você em fração de milésimos, e às vezes você passa anos alimentando isso,
você está fazendo mais mal para você mesmo do que para a pessoa que falou uma palavra em milésimos de segundo e você ficou carregando essa palavra por anos. Então, saber da história da pessoa traz mais clarificação para que você já solte o perdão e a coisa facilite, né? Verdade. Queria agradecer, pessoal, que está interagindo. Aline, beijão. Andréia, amo sua vida também. Mila. E Jennifer, eu coloco o despertador aqui para o horário que já está acabando e já deu. Meu Deus! Beleza, passa voando. Passa voando e eu tinha anotado os outros tópicos, vai ficar para uma próxima live. Porque, show, assim, foi especial demais esse tempo aqui com você. Eu anotei alguns tópicos aqui, eu vou estar falando. Numa outra oportunidade a gente pode estar dizendo. O que eu tinha falado naquela hora, ela trabalha de boa vontade, ela acorda cedo, ela antecipa. Eu falo resumidamente, antigamente, como eu te falei, eu Geisa, estou esposa de atleta, né? Minha esposa ainda está como atleta, e eu sempre tive o privilégio de ficar em casa. E esse fato é muito sério, esse fato de acordar cedo e antecipar tudo. Antigamente, olha que terrível. Eu olho assim e falo, meu Deus, como que eu pude fazer isso? Antes eu acordava 11 horas da manhã, não fazia almoço, ficava tudo bagunçado, casa, as situações. Isso não é legal. E a partir do momento que a mulher ali está acordando cedo, ela antecipa os trabalhos da casa, ela antecipa os negócios do marido. Isso não tem preço, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Bacana demais. Eu voltei nesse tópico que eu tinha falado dele antes que eu ia falar. Isso é muito sério, né, gente? Parece uma besteira, mas é muito sério. Muito sério. Eu acho muito sério também, exatamente porque no momento em que você está cuidando, é o momento de você declarar uma das linguagens de amor, né? Exatamente. Então, nem que seja a sua, às vezes o outro não se importa com isso. Mas quando você tem uma família, às vezes o seu filho se importa com isso, né? A sua filha se importa com isso. Qual exemplo você está dando, né? Exatamente, exatamente. E o mais importante, por exemplo, do levantar, do cuidar dessa relação da alimentação, que eu acho, é também o sentar à mesa. Porque a tendência de você preparar um café da manhã é vocês se sentarem e estarem todos ali com uma excelente oportunidade de aumentar os laços emocionais. Então, normalmente quando a gente está orando aqui em casa, a gente come muito junto, aí a gente sempre fala, né, que esse alimento nos nutra fisicamente, mas que esse momento nos nutra emocionalmente. Então, é sobre isso, entende? Então, é mais do que simplesmente uma comida para barriga, né? É uma comida emocional também esse momento. É verdade. E para finalizar, teve uma pergunta que nós recebemos pelo Instagram, que ela é assim: como se manter paciente com as crianças? Aí eu vou falar rapidinho, você pode estar falando. Tá. Na minha opinião, é você ser amor. Você ser amor. Você buscar saber a linguagem de amor do seu filho. Você ter uma boa comunicação. Tirar um tempo para ter comunicação com o seu filho. Isso é importante demais. Às vezes deixar situações que você faz durante o dia, que ocupa seu tempo, e dedicar mais tempo à comunicação com ele. Isso é muito importante. Ser amor, ser amorosa, né, Jennifer? Concordo. Eu acredito que essas daí é uma das linguagens, né, para a gente poder falar. Quando a criança ela se sente amada, ela corresponde aos pais de uma forma leve. Então, a criança tem as suas instabilidades pela sua imaturidade, e quem tem que ter maturidade somos nós, né? Então, cuidar dessas crianças é mais ao nosso respeito do que ao respeito delas, né? Então, quando a gente para poder assim, como que eu vou me tornar paciente? Eu acho que uma das coisas que faz a gente se tornar paciente, além de falar a linguagem de amor dos nossos filhos, é também a gente ter uma clarificação da energia que estamos jogando para o nosso dia. Então, assim, às vezes nós fazemos uma agenda, eu tô até caminho aqui, pegamos uma agenda, aí botamos um monte de coisa, e os nossos filhos fazem parte da nossa agenda.
Exatamente. E não demandamos um tempo para estar com essas crianças. Até você, quando não tem paciência, perdão, até você, quando não tem uma atenção demandada para uma necessidade, você também se torna uma pessoa impaciente. Então, qualquer ser humano, as crianças também perdem a paciência porque elas estão pedindo por amor e não estão sendo ouvidas. Elas ficam impacientes. Então, nós adultos, se nós adultos ficamos impacientes, imagine as crianças. Então, eu acredito que uma das formas da gente ter mais paciência é incluir os nossos filhos na nossa agenda. Tirar aquela meia horinha que seja. Ah, mas eu só tenho 30 minutos, 15 minutos. Faz ele valer a pena. Simples assim. Só que aí a primeira vez que a gente faz, muitas vezes não dá resultado. A segunda também não. A terceira também não. Mas é que isso precisa virar um hábito. Então, quando virar um hábito, você vai falar assim, caraca, funciona mesmo. Mas fazer esporadicamente... Desculpa, eu tô na tosse aqui. Fazer esporadicamente, os resultados vão ser mais demorados para poder acontecer. Coloca na rotina. Distribui para a tua rotina um tempo com seu filho. Que aí você fala a linguagem de amor dele, que foi o que você falou. Pronto. Aí você exerce paciência nele e paciência em você. Uau, verdade, Jenny. Muito bom. Olha, nós vamos ter que marcar a parte 2 dessa live, sabia? Nós vamos marcar ela. Pessoal, eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, interagindo. Jennifer, que prazer te receber aqui. Amei. Muito obrigada, viu, querida? Muito obrigada. Vamos tirar um print? Com certeza, por favor. Espera aí. Você tira e me manda? Eu sou péssima nesse processo, minha filha. Espera aí que eu vou tirar outra. Eu tô tentando tirar um aqui. Querida, acho que eu muito obrigada. Aqui. Depois você me manda e eu te mando a que eu tirei. Beleza, muito obrigada, fechou. viu? Foi maravilhoso passar esse transbordo, essa manhã de transbordo com você. Deus é maravilhoso, viu? Estou muito feliz. Obrigada. Também. Um beijo. Obrigada a você, viu, Geisa? Um beijo enorme para todos. E até a próxima, né? Porque vai ter próxima. Vai ter próxima. Beijo enorme, viu? Beijo pessoal. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.